Olá, como vai? O tema da nossa aula de hoje é família e adolescência. Vamos falar o quanto é importante a interação familiar, o quanto que isso interfere nas questões emocionais do adolescente, a importância da dinâmica em que o adolescente faz parte, de que família é essa que estamos falando. Também vamos falar da comunicação entre os pais e os filhos, o quanto que isso é importante, das responsabilidades dos pais, quais são as responsabilidades, quais são as suas atribuições. Outra situação, outro assunto importante é quando está relacionado às questões dos limites, né? Até onde os pais devem colocar limites em relação às atitudes dos seus filhos. Também vamos falar sobre a constituição familiar, como as famílias são constituídas hoje, de que maneira as famílias se constituem, como isso é visto pela sociedade. Outro aspecto importante está relacionado a os filhos ficarem sozinhos em casa. Então, o que acontece quando os filhos ficam sozinhos? Qual é o impacto, a interferência que isso tem no seu desenvolvimento, na sua vida afetiva, na sua vida emocional, na sua constituição psíquica? E, por fim, buscaremos fazer uma relação entre toda essa questão familiar, a importância da família e a questão da escola, a questão do papel do professor, o quanto que a escola espera que a família se relacione, que a família pertença também à escola junto com os filhos. Vamos começar ouvindo um depoimento com uma professora falando justamente sobre a interação familiar, como que os pais participam da escola, da vida acadêmica dos seus filhos e o quanto que isso interfere, o quanto que isso é importante no desenvolvimento escolar. Então, a presença dos pais é fundamental na formação da criança, do adolescente, do pré-adolescente, porque o pai ele é a base de vida desse novo indivíduo, né? Dessa pessoa que está se formando. Na adolescência, a participação ela já não é mais tão efetiva, porque o próprio adolescente ele não quer mais estar tão perto do pai. Antes ele tem orgulho de convidar a mãe para ir na festinha do colégio e tal. Agora ele tem vergonha. Acontece isso, sim. Mas o pai ele pode estar presente, deve estar presente, isso é fundamental. Os pais vêm muito conversar comigo sobre isso. De uma forma em que ele dê a liberdade para o filho descobrir o seu próprio caminho, as coisas que ele gosta de fazer, as suas dificuldades, os seus pontos fortes e também desenvolver isso, mas também dá essa liberdade para o filho descobrir o que ele quer, mas não se colocar ausente, estar acompanhando a vida do filho, perguntando como que tá, o que precisa, acompanhando as notas, indo na coordenação, conversando com os pedagogos. Não precisa ser uma presença tão marcante, massacrante na vida do aluno, tanto na sua produção acadêmica, ele enquanto um aluno da escola, como e principalmente até, porque esse é um fator muito importante nessa fase de vida, na questão pessoal, emocional e tudo mais. Como podemos ver, a escola sempre parte do princípio de que é fundamental a participação dos pais, a participação da família dentro deste universo. Ou seja, o professor sempre acredita que quando os pais participam, quando os pais sabem o que os seus filhos estão fazendo na escola, isso se reflete de uma maneira positiva no comportamento e no desenvolvimento dos seus filhos. Cientificamente, já é comprovado que os pais, quando atuam na vida escolar dos seus filhos, trazem contribuições em relação ao desempenho dos filhos. Então, quando você tem filhos que têm notas altas, né? Ou melhor dizendo, quando você tem alunos com boas notas, alunos com um bom desempenho escolar, geralmente essas famílias participam mais da vida escolar dos filhos. Então, os pais acompanham, os pais são presentes na escola, os pais fazem trabalhos juntos à escola, trabalhos comunitários ou propostas que a escola coloca para que os pais participem. Então, tudo isso faz com que o adolescente, muitas vezes, tenha um desempenho bastante positivo, um desempenho escolar mais tranquilo. Por outro lado,
quando você encontra pais ausentes, pais que não participam dessa relação escola, comunidade, família, você pode mais facilmente encontrar alunos que tenham alguma dificuldade em acompanhar o conteúdo escolar, ou mesmo alunos mais displicentes, ou que levam a escola mais numa forma de brincadeira, não levam a escola tão a sério como quando você tem famílias atuantes na escola. É muito importante que possamos pensar sobre essa interação entre os pais e os filhos e a sua importância, o quanto que isso se reflete na vida acadêmica, na vida escolar do adolescente ou do aluno. Muitas vezes é fundamental que os pais tenham uma atividade ou uma atuação muito próxima dos seus filhos. Quando um aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, é muito difícil ajudar este aluno a superar esta dificuldade quando os pais não participam ativamente da vida escolar do seu filho. Muitas vezes, os professores até imaginam ou propõem uma atitude, uma atividade que possa ajudar o aluno a superar esta dificuldade. Porém, é sempre importante que a família tenha uma atuação, que a família tenha uma participação significativa nessas atividades propostas pela escola. Quando isto não acontece, dificilmente o aluno irá superar essas dificuldades. É importante ressaltar o quanto que a representação escolar se reflete nos filhos, ou melhor dizendo, o quanto que a ideia que a família tem da escola, a maneira como a família enfrenta ou encara a questão escolar, a vida escolar, se reflete no comportamento dos filhos. Quando um aluno tem uma família que não está muito interessada na vida escolar ou que a questão escolar, a questão dos estudos não é um privilégio, não é privilegiada dentro da dinâmica familiar, dificilmente ele irá ter uma visão diferente dos seus pais. Como os pais veem, como os pais encaram a questão escolar, é muito importante e se reflete na vida dos filhos. Por isso que, ao se deparar com uma dificuldade em acompanhar os estudos, se ele não tiver um apoio da família, isso provavelmente se perde e a escola, por mais que traga estratégias para que ele consiga superar, terá um resultado tão positivo como quando a família participa dessa situação. É importante que a família tenha uma grande atuação na vida dos filhos. Quando você tem uma família emocionalmente equilibrada, isso traz, consequentemente, fatores positivos no desenvolvimento, tanto social como psicológico desse adolescente. Imaginemos que numa família em que a situação é bastante tranquila, seus membros se respeitam, existe diálogo, existem papéis definidos, ou melhor dizendo, todos sabem ali qual é o papel de cada um. Então, o pai exerce o papel de pai, a mãe exerce o papel de mãe, os filhos sabem quais são as suas responsabilidades, quais são o que é esperado deles dentro dessa dinâmica familiar. Isso que nós chamamos de uma família emocionalmente equilibrada. Diante de alguns estudos científicos, temos a comprovação de que uma família emocionalmente equilibrada traz para a formação do adolescente uma autoestima elevada, maior facilidade em lidar com os problemas. Ele consegue lidar com as adversidades de uma maneira mais independente, ele consegue resolver os seus problemas muitas vezes sozinho. Não estamos dizendo aqui que resolver problemas sozinho significa não contar com a família. Estamos dizendo que quando o adolescente tem uma família emocionalmente equilibrada, isto contribui para que, ao se constituir, ao construir a sua identidade, ele possa construir essa identidade, construir essa perspectiva que ele tem da vida adulta de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais independente. Então,
quando um adolescente faz parte de uma família assim, ele consequentemente respeita as diferenças, lida com o inesperado, respeitando as normas e as regras estabelecidas, ou seja, só temos coisas positivas acontecendo na constituição desse novo adulto que está por vir. Vamos pensar num exemplo de um adolescente chegando em casa, onde a dinâmica familiar se enquadra nesta situação que estamos falando até aqui sobre as famílias emocionalmente equilibradas. Vamos imaginar uma cena onde o adolescente pode chegar em casa e sentar e conversar e compartilhar com os seus pais um concurso que houve na escola, um novo desafio que a escola propõe para o aluno, para que ele possa criar algo que vá contribuir com a comunidade. Por exemplo, um programa de reciclagem de lixo ou alguma coisa que traga benefícios para os moradores do bairro onde ele reside. Justamente neste momento, o pai ou a mãe, ou os dois, irão sentar e compartilhar com o filho as suas ideias e contribuir na construção desse projeto e dar sugestões, ou seja, eles vão ajudar o adolescente a fazer este planejamento, a fazer esse processo e, consequentemente, ele terá grandes contribuições nesse projeto e, consequentemente, será algo que a escola vai gostar bastante, que a escola vai querer colocar em ação. Numa família desequilibrada emocionalmente, né, ou melhor dizendo, numa família emocionalmente desequilibrada, dificilmente iríamos verificar, iríamos constatar uma cena como essa. Né? Na maioria das vezes, os pais nem sabem o que os filhos estão aprendendo na escola. E, consequentemente, tanto faz se ele fez ou se ele não fez, se ele participou de um concurso, se ele participou de um projeto para melhorar as condições de vida do bairro que ele mora. Desta forma, encontramos adolescentes que passam por esta fase da vida tão fértil, né, tão cheia de ideias, de transformações, em que poderiam reverter para o lado positivo de uma maneira mais sem nenhuma expressividade na sua vida, né? Então, os pais não participam de coisas importantes que acontecem na vida do filho. Estamos aqui dando uma ênfase para a questão escolar, mas poderíamos falar sobre outras questões, como as amizades, os interesses, a escolha profissional, com quem ele se relaciona, a nova namorada e assim por diante. É importante que possamos entender como essas famílias se constituem, de que maneira que essas famílias vão encontrar um meio para que emocionalmente possam dar um suporte para os seus filhos. Não estamos dizendo aqui que a família emocionalmente equilibrada tem um padrão, que ela seja constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Sabemos hoje que a constituição familiar é algo que não segue uma norma rígida ou uma regra. As famílias são constituídas de maneira diferentes. Em cada momento você pode encontrar constituições familiares diferentes. O que vai determinar se essa família é emocionalmente equilibrada e, consequentemente, irá dar um suporte para o adolescente, não é uma família padrão que tenha uma norma específica para se constituir, mas é a qualidade da interação, da dinâmica familiar que é estabelecida dentro das famílias. É importante que não só a dinâmica familiar ou a questão emocional, como falamos até agora, seja levada em consideração. Um outro fator que é de extrema importância a ser lembrado é a questão dos limites. Dar limites às crianças e aos adolescentes é papel fundamental da família. Hoje, muitas vezes, temos encontrado famílias, pais que acreditam que esta é uma obrigação da escola e da sociedade, se isentando muitas vezes dessa importante responsabilidade. Quando uma criança cresce
sem limite, sem saber até onde pode chegar, o que ela pode e o que ela não pode fazer, achando que o mundo gira ao seu redor, achando que as coisas acontecem porque ela quer, porque ela necessita, porque ela acha que é importante, dificilmente teremos uma pessoa que vá conseguir se adequar às regras sociais. Hoje, ela é uma criança que domina a dinâmica familiar, que faz com que a família viva e funcione à maneira dela. Mas, com o passar do tempo, conforme ela vai crescendo, ela começa a se deparar com outras instituições que também têm regras e têm normas a serem seguidas. E que, naquele lugar, como por exemplo as escolas ou um local de trabalho, não é ela que dita as regras. Quando isso acontece, dificilmente essa pessoa conseguirá ter um bom desenvolvimento, um bom relacionamento com os pares. Por quê? Porque até então ela cresceu acreditando que as vontades dela, aquilo que ela acredita que é o melhor, que ela tem que ter, que ela tem que acontecer da maneira como ela quer, era o certo, era o que deveria acontecer. Está cientificamente comprovado que crianças e adolescentes que crescem sem limites, que crescem sem parâmetros do que podem e do que devem fazer, o que precisam respeitar, quais são as regras e as normas estabelecidas dentro de uma família e depois, consequentemente, na sociedade em que ele vive, são adultos inseguros, são adultos sem limites, são adultos que têm dificuldades com relacionamentos sociais e assim por diante. Tudo é muito provisório na vida deles. Por quê? Porque eles não conseguem se submeter às vontades, às necessidades, a respeitar o limite ou mesmo a vontade do outro. A questão do limite é muito delicada. Sabemos que não existe uma norma ou uma regra básica para que isso aconteça. Os pais precisam encontrar situações em que isso esteja contextualizado. É importante que saibamos quais são os momentos cruciais para que isso aconteça. Não que só nesses momentos isso precisa acontecer, mas entre a primeira e a segunda infância, lembrando que a primeira infância vai dos 2 aos 7 anos e a segunda infância dos 7 aos 11, 12 anos, é importante a atuação dos pais, é importante que os pais estabeleçam regras e normas dentro de casa para que os filhos saibam que precisam cumpri-las e respeitá-las. No segundo momento tão importante de limites é a adolescência. O jovem está passando por muitas transformações nesse momento. A puberdade, as questões emocionais, as questões psicológicas, sociais. E é nessa hora que também é necessário que os pais reflitam e dialoguem com seus filhos, estabeleçam um relacionamento mais próximo que permitam que os adolescentes percebam que os limites são importantes e necessários para o seu desenvolvimento, para a sua constituição psíquica. Vejamos o que fala a educadora Tânia Zaguri sobre o que é dar limites e o que é não dar limites para os seus filhos ou para os adolescentes, né? Podemos pensar tanto em filhos da primeira e segunda infância, como já dissemos, como os adolescentes. Então, de acordo com a Tânia Zaguri, dar limites é ensinar que os direitos são iguais para todos. Mostrar que seu direito acaba onde começa o direito do outro. Sim, sempre que possível, e não sempre que necessário. Mostrar o mundo com uma conotação social, de conviver e não apenas o meu desejo e o meu prazer. Dar o exemplo. Também temos contribuições da educadora Tânia Zaguri que fala o que é não dar limites. Vamos ver. Ignorar as vontades dos filhos, ser autoritário, invadir a privacidade dos filhos, provocar traumas emocionais. Diante do que vimos, podemos perceber que pais que conseguem perceber as necessidades dos seus filhos, pais que estão atentos às questões que são importantes para os filhos em determinados momentos, pais que conseguem dar os limites adequados, contribuem significativamente para o desenvolvimento, para que seus filhos consigam se relacionar socialmente, respeitar as diferenças, fazer com que sejam cidadãos.
Vamos ver agora como os pais definem, como os pais enfrentam as questões de relacionamento entre eles e seus filhos adolescentes. O nosso relacionamento assim, é muito bom, nunca tive problema com os dois, por enquanto, assim, até eu digo assim, tem que agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho, né, porque vejo tanta mãe com tanta dificuldade, né, mas assim com eles, nunca tive maiores problemas, mas eles sabem que comigo o negócio tem que andar ali, né, nessa idade eles acham que já podem tudo, né, e eu digo para eles que não é assim, muitas vezes eu digo não mesmo, que não pode, que não vai, que eles nessa idade tem muita festinha, churrasco e show e nem sempre eu autorizo que vão. Então, eles sabem que não adianta teimar que eu não vou mudar minha decisão, porque não adianta eu deixar e depois eu ficar quase louca em casa, né? Eu não sou assim totalmente má, né? Eu deixo, dependendo do lugar, que eu saiba como é o ambiente, as pessoas que vão, eu até deixo. Mas o que acontece, assim, quando eu digo não, é ficarem quietos, bater porta no quarto, assim, para demonstrar que estão irritados. Mas isso não me comove também, né? Normalmente é castiguinho, assim, básico. Tira alguma coisa que eles gostam muito, né? E resolve. E eu acho que isso tudo tem a ver mesmo com a forma de educar, acho assim que valores que a gente passa para eles desde pequenininhos, né? Uns acham que isso já é meio ultrapassado, mas eu valorizo muito isso para que eles cresçam com essa responsabilidade e com esse respeito e que não é porque às vezes eu proíbo que vou gostar menos deles, de forma alguma. Como vimos, a questão da subjetividade de cada família, da dinâmica familiar, é importante para entendermos como cada família encara essas questões dos relacionamentos, dos diálogos, das questões afetivas, das amizades, dos filhos e assim por diante. Vamos falar um pouco mais sobre algumas considerações sobre a família. Até aqui vimos o quanto que é importante a interação entre pais e filhos, as questões dos limites, da situação emocional, familiar, das famílias emocionalmente equilibradas. Vamos falar um pouquinho sobre como essas famílias se constituem, de que maneira nós vemos a constituição familiar. A questão da constituição familiar vem sendo modificada ao longo dos tempos. Se pensarmos historicamente, tivemos já diversas formações, diversas constituições familiares. Nas sociedades ocidentais industrializadas, a constituição familiar que predomina é a família monogâmica, formada por pai, mãe e prole. Mas sabemos que hoje em dia já existem muitas transformações na maneira da família se constituir. No Brasil, temos visto cada vez mais famílias que são constituídas por um único genitor e seus filhos. Ou a mãe morando com os filhos, ou só o pai morando com os filhos. Isso tem acontecido muito em virtude das separações, dos divórcios serem mais constantes em nossa sociedade. Outro fator que também é bastante conhecido, que é bastante comum encontrarmos, são crianças, adolescentes sendo criados pelos avós. Muitas vezes a mãe teve um filho numa produção independente ou foi mãe muito cedo, é mãe solteira e acaba deixando os filhos por conta, né, sendo cuidados, sendo criados pelos avós. Essa não é uma situação atípica, encontramos muito isso hoje quando as escolas fazem um levantamento de como as famílias são constituídas. É importante que o professor consiga entender e conhecer a maneira como a família em que seu aluno vive se constitui. Isso tem uma fundamental importância, uma fundamental interferência no desenvolvimento desse aluno, no quanto ele se empenha ou não nas atividades escolares, porque isso vai depender bastante de como a família lida com a escola, vê a importância da escola na vida do aluno.
Vamos falar um pouco mais da importância dos relacionamentos familiares na vida do adolescente. Sabemos que a constituição familiar ela é significativa para que o jovem possa desempenhar o seu papel como cidadão na sociedade. É a partir dos valores e das responsabilidades que a família atribui a esse adolescente que ele vai conseguir se socializar, que ele vai conseguir conviver socialmente e respeitar as regras, dar valor às diferenças, respeitar as diferenças e assim conseguir conviver de uma maneira tranquila e saudável na sociedade. Como já dissemos, a constituição familiar tem um papel fundamental na vida do adolescente. Mais uma vez, não estamos dizendo que existe um parâmetro, um padrão de constituição familiar. Porém, existem alguns estudos que trazem importantes situações, importantes revelações acerca dos divórcios e o impacto desse divórcio na vida e na constituição da identidade do adolescente. Vamos ver quais são eles. O divórcio pode gerar dificuldades aos filhos. Essas dificuldades estão relacionadas às questões psicológicas e emocionais. Novos relacionamentos dos pais podem causar inseguranças aos filhos. A questão da insegurança está relacionada ao filho ter que conhecer uma nova pessoa, se relacionar com esta nova pessoa e, a partir daí, ter medo de perder novamente uma pessoa que ele gosta. Então, a questão emocional está muito forte aí em estabelecer um novo vínculo com alguém, correndo o risco de perder esta pessoa novamente, como aconteceu quando os pais se divorciaram. Novos casamentos dos pais podem ser positivos. Quando os pais casam novamente ou quando reconstituem uma família, isso pode ser positivo quando as questões familiares, as questões das dinâmicas da família são respeitadas. Como dissemos no início da aula, um outro fator importante de pensarmos aqui hoje é sobre quando os filhos ficam sozinhos em casa. É importante pensarmos que essa questão do adolescente ficar sozinho em casa, muitas vezes traz algumas consequências no seu desenvolvimento. Quando o adolescente fica sozinho em casa, isto é chamado por alguns psicólogos de autocuidado. Existem poucos estudos sobre esse autocuidado do adolescente quando ele fica sozinho em casa. Porém, esses estudos revelam que o jovem, ao ficar sozinho, sem nenhuma supervisão de um adulto, está mais propenso a ceder às pressões dos grupos, provavelmente de amigos, a utilizar substâncias químicas como drogas e assim por diante. São mais dependentes, têm mais dificuldades de se relacionar socialmente, vão mal na escola e são agressivos. Um dado importante desses estudos revela que jovens que ficam sozinhos em casa, ao invés de ficar por aí com os amigos ou ao invés de ficar na casa dos amigos, tendem a ter um desenvolvimento melhor do que esses que não ficam em casa, que ficam por aí, que ficam sem nenhum rumo, né, entre aspas, diante de não ter nenhuma supervisão de um adulto. Vamos ver a cena de um filme que ilustra um pouquinho isso que estamos falando. Exatamente quando os adolescentes ficam em casa sozinhos, sem nenhuma supervisão. Geralmente, eles tendem a fazer festas que acabam perdendo o limite, né, e acabam extrapolando algumas regras e normas que são estabelecidas. Na aula de hoje, podemos ver o quanto que a família tem um peso significativo na vida do adolescente. É importante que a família participe de todas as situações envolvendo a vida dos seus filhos. Estamos dizendo da questão da escola, estamos dizendo das questões da
da constituição familiar, estamos falando sobre a questão de quando os pais se divorciam e precisam pensar de que maneira vão lidar com essas transformações, como seus filhos veem essas transformações, como eles lidam com essas situações. Também é importante pensarmos como os pais podem encontrar uma alternativa para não deixar os seus filhos sozinhos em casa sem nenhuma supervisão de adulto, já que os estudos revelam o quanto que isso é prejudicial no seu desenvolvimento. Vamos agora para algumas dicas de estudo que poderão contribuir para aprofundar o que discutimos na aula de hoje. Nossa primeira dica é o livro Limites Sem Trauma, da escritora Tânia Zaguri, editora Record. Este livro traz significativas contribuições acerca do papel dos pais em relação aos limites que é dado aos seus filhos. Vale a pena conferir e fazer um paralelo com o que discutimos hoje. Nossa segunda dica é o filme Uma Babá Quase Perfeita, do diretor Chris Columbus, distribuído pela Fox Film. Este filme também nos traz significativa contribuição em relação a quando os adolescentes ficam sozinhos em casa, de que maneira isso interfere no seu desenvolvimento e, por outro lado, nos traz contribuições acerca do papel dos pais, o quanto que isso é importante. Neste filme existe uma situação de divórcio, então isso também contribui para que possamos refletir sobre o que já discutimos. A terceira dica de hoje é o filme Beleza Americana, do diretor Sam Mendes, distribuído pela Paramount Pictures. Este filme traz importantes contribuições acerca da dinâmica familiar, de como ela é constituída e também sobre as questões dos padrões da sociedade, como a sociedade enxerga, como a sociedade traz influências na questão da constituição familiar. Bom estudo!